Olá, que bom ter você aqui para a gente refletir juntos, mais uma vez, mais uma semana, sobre o paisagismo à luz da Bíblia. O nosso tema de hoje está muito legal, um tema muito importante e muito atual, que é vida plena. 10 sinais de uma vida plena segundo a Bíblia. Então vai ser bem didático, bem prático, bem direto ao ponto. Queria começar refletindo com vocês sobre João 10, do 9 ao 10, que diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus falando. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está nos falando: eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Então vai ser essa fala de Jesus, esse ensinamento de Jesus para nós, que vai nos levar a refletir sobre o que Jesus nos ensina, sobre o que é ter uma vida plena. Acho que é o sonho de todo mundo. Se pudesse ir lá e comprar, eu quero ter uma vida plena, com toda certeza seria o sonho de consumo de todas as pessoas. Então vamos refletir sobre isso, o que Jesus nos ensina. Do ponto de vista paisagístico, quando eu penso em vida em abundância, eu não sei vocês, mas eu penso em uma árvore frondosa. Quando a palavra abundância me leva a pensar numa árvore frondosa, desenvolvida, saudável e dando frutos. Pensa numa árvore linda, que você já viu ou que você já se protegeu do sol na sombra dela, que te marcou de alguma maneira, ou que você passa sempre por ela e você considera uma árvore frondosa. Creio que o Senhor nos criou para sermos essa árvore. Cada um de uma espécie diferente, nenhuma árvore igual a outra, com características diferentes, porém em pleno desenvolvimento, em plenitude. Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido pensar que uma vida plena, do ponto de vista paisagístico, seria uma árvore plena ou um jardim também em seu total esplendor, como a gente já falou aqui, de olhar para dentro e pensar no nosso interior como um jardim. Seria um jardim extremamente saudável, pleno, tudo verdinho, tudo florido, tudo acontecendo para a honra e glória do Senhor. Jesus é a porta. Ele é o único acesso para o Pai. Calma aí que a gente já vai chegar nos 10 sinais, né? Bem prático, uma lista que, refletindo, não era intencional chegar em 10, mas quando eu fui ler tinham 10 sinais, mas a gente vai chegar lá. Jesus é a porta, ele é o único acesso para o Pai. Ou seja, só dá para termos uma vida plena olhando para ele. Então, isso já é sabido, isso já é determinado. É claro que aqui nós falamos sobre o paisagismo à luz da Bíblia, nós estamos vendo o que é ter uma vida plena à luz da Bíblia. Então, aqui já fica muito claro que Jesus é a porta. Ou seja, nós só teremos acesso à vida plena se nós passarmos por essa porta, se nós escolhermos olharmos para Jesus. Refletindo sobre o que é uma vida abundante, olhando para a palavra no grego, na língua original que foi escrita, está escrito Zoé, que é diferente de bios. Jesus não fala de vida bios, que seria uma vida física, biológica, né, da origem da palavra, mas ele fala de Zoé, que traduzido, né, muitas pessoas falam Zoe, é até um nome muito comum, nos Estados Unidos principalmente, países de língua grega, enfim, que no grego é vida espiritual, vida plena, vida verdadeira e vida
eterna, a vida que vem de Deus. Então, quando ele fala essa vida abundante, essa palavra Zoé, ela traz tudo isso para nós. Vida espiritual, vida plena, vida verdadeira e vida eterna. Não é só uma vida física e biológica. Tem muito mais profundidade. A vida que vem de Deus. Ou seja, não é só estar vivo. É viver com propósito, com direção, com alegria e em comunhão com Deus. Então, a gente já tirou vários ensinamentos, né, desse versículo, vários aprendizados. Vida abundante é a marca dos que andam com Jesus verdadeiramente. Não é riqueza material, porque muitas vezes a abundância, a fartura, ela está ligada aos bens materiais. Mas aqui não tem nada a ver. Ou ausência de problema. Não quer dizer riqueza material nem ausência de problema, mas vida com propósito, com comunhão, com alegria, com paz, com sentido eterno. É isso que Jesus nos ensina. Pensando em vida plena, em alegria, em felicidade, me vem muito à memória a palavra contentamento, que a gente aprende também na palavra. Se olharmos para a palavra de Deus, veremos que o contentamento é uma atitude interior, de paz e satisfação que não depende de circunstâncias externas, mas de confiança em Deus. Então eu acredito que a verdadeira felicidade, a vida plena, que está tudo muito entrelaçado, está relacionado ao contentamento. Não tem como nós termos uma vida plena, uma vida realmente feliz e com sentido, sem contentamento. Paulo escreve assim na carta aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreve essas cartas de dentro da prisão. Ele tinha um propósito muito claro. E aqui diz aprendi, ou seja, ele não nasceu sabendo isso. Foi na caminhada, foi no processo que ele desenvolveu esse entendimento do que é realmente ser contente, do que é o contentamento. O nosso preenchimento tem que vir de Deus, através do nosso relacionamento íntimo com Ele. O contentamento nos livra da ansiedade, da comparação, da cobiça e nos dá leveza, uma leveza de verdade, um coração cheio de gratidão e liberdade. O contentamento pode fazer isso por nós. Eu vim para que tenham vida. Jesus fala isso para nós. Não é algo que nós conquistamos com esforço próprio, mas algo que nós recebemos pela fé. Eu vim, ele diz, ou seja, é através dele que nós temos acesso a tudo isso. Não é por nosso próprio merecimento ou pelas nossas próprias forças. Eu queria compartilhar com vocês, não é reflexão ainda do tema total de hoje, mas só dessa primeira parte. Será que eu estou vivendo entendendo que a vida plena está em Deus, olhando para Ele? E aqui pensando muito no que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, lá no livro de Mateus. Eu coloquei entre parênteses, construindo tesouros no céu. Ou estou vivendo para acumular tesouros na terra? Porque lá no Sermão do Monte, Jesus nos ensina a nós não acumularmos tesouros na terra, onde a traça corrói, onde vai tudo acabar, mas no céu, na eternidade. Então, onde será que eu estou acumulando esses tesouros?
sempre querendo mais. Como há tesouros na terra, é sempre querendo mais e nunca nos sentindo satisfeitos, plenamente satisfeitos com nada. Parece que quando a gente atinge o que a gente quer, a gente já pensa no próximo passo, no que a gente precisa fazer. E nunca estamos contentes, nunca estamos realmente saciados. Não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas essa foi a reflexão dessa primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Vida plena no dicionário. Vida significa a existência de um ser. Então, é o período de vida, né? Nascimento, o período até a morte. Então, a existência de um ser é a vida. E plena significa inteira, completa e total. Então, a plenitude, ela está relacionado a um ser total, a ser inteiro, não fracionado. Ou seja, ter uma existência completa, inteira. Vida plena é ter uma existência completa e inteira. Agora vamos aos 10 sinais. Quando estamos vivendo uma vida plena? Uma vida plena, segundo a palavra, não é ausência de problemas, isso a gente já viu, mas presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ela se expressa quando 1. Reconhecemos quem Deus é e somos gratos por isso. Vou ler de novo. Reconhecemos quem Deus é e somos gratos por isso. Ele é nosso Pai, nosso Salvador, provedor, refúgio e nosso Senhor. É nós nos lembrarmos disso e, mais do que nos lembrarmos, vivermos um estilo de vida que reconhece isso em absolutamente tudo. 2. Entendemos nossa identidade. Então, uma vida plena, ela se expressa quando 2. Nós entendemos a nossa identidade. Quem somos nele. E nós temos vídeo aqui falando sobre a nossa identidade. Somos filhos amados, redimidos, herdeiros. Nossa identidade está firmada em Cristo, não nas circunstâncias. A nossa identidade está firmada porque nós reconhecemos e nós sabemos quem somos nele, não em nada externo que acontece, não no que nós fazemos, não no nosso próprio braço, mas no reconhecimento e no entendimento de quem nós somos nele. Uma vida plena se expressa quando 3. Nós reconhecemos e agradecemos por tudo o que ele já fez. E aqui entra muito do contentamento. Desde a cruz até os pequenos detalhes do dia a dia. A gratidão nos ajuda a enxergar a fidelidade de Deus em cada detalhe do nosso dia a dia e na expressão do maior amor do mundo que nos deu acesso e a possibilidade da vida eterna, que foi no sangue de Jesus derramado naquela cruz. Nós olharmos o que já foi feito, olharmos mais o que nós temos e o que nos sobra do que o que nos falta. 4. Sinal que se expressa quando nós temos uma vida plena. Quando nós priorizamos um relacionamento íntimo com Ele todos os dias, desenvolvendo as disciplinas espirituais, nós já falamos sobre isso aqui também, com amor, não por obrigação. Não é por obrigação, gente. Quando a gente olha para Ele e vê tudo o que Ele fez por nós, todo o amor derramado, todo o amor demonstrado, todo o acesso que nós recebemos, é por amor que nós buscamos desenvolver as disciplinas espirituais. Não é por obrigação, não é por culpa, sabe?
e permitindo que o fruto do Espírito seja gerado em nós. Porque essa caminhada de busca e de olhar para Ele, de desenvolver essas disciplinas espirituais, vai formar o fruto do Espírito, vai gerar o fruto do Espírito na nossa vida. Então, pensa lá na nossa árvore, na vida plena, uma árvore plena, frondosa e linda. Esses frutos estarem lindos ali, saudáveis, gostosos, saborosos e cheio de todos os nutrientes, de todas as qualidades. Isso vai ser gerado através da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus. Leitura da palavra, oração, só para relembrar aqui que a gente já tem vídeo sobre isso, adoração, comunhão com o Espírito, fluem de um coração que deseja estar perto de Deus. Com o tempo, ele transforma o nosso interior e gera esses frutos, que é o amor, Gálatas 5, 22 ao 23, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 5. Quinto sinal de quem tem uma vida plena no Senhor. Sentimento de paz. Porque confiamos e descansamos nele. Se eu não me engano, foi no nosso último vídeo que nós falamos sobre fé. Um assunto tão desafiador, mas tão essencial. É isso. Sentimos paz porque confiamos e descansamos nele. Um outro ensinamento também de Jesus para nós no Sermão do Monte é: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele nos deixa, ele já sabia que nós andaríamos ansiosos. Por isso que ele já deixou esse ensinamento para nós tão direto ao ponto. Sentimos paz, então quinto, porque confiamos e descansamos nele. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas. Muito se engana quem pensa que quem sente paz é só quem não tem problema nenhum. Gente, não existe ninguém que não tem problema nenhum. Ninguém. E o problema de um nunca é maior do que o problema do outro. Tá todo mundo enfrentando algum tipo de desafio. Mas a paz, que excede todo o entendimento, ela excede todo o entendimento porque não faria sentido sentir aquela paz. Mas mesmo assim, você sente. Porque é uma paz que vem dele. É uma paz sobrenatural, que não tem explicação. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está conosco. É uma certeza, é uma convicção. E essa convicção, essa busca, derrama essa paz sobre a nossa vida. Na carta de Paulo, quando ele fala sobre a paz que excede todo entendimento, ele fala que ela guarde a mente e o coração. Porque um adendo aqui, é na mente conturbada, em tudo que vem na cabeça, em todos os conflitos, os medos, as inseguranças, as mentiras do inimigo mesmo. Na mente. E aí a mente polui o nosso coração. Então, ele sabia disso. Por isso que ele deixou com muita clareza esse ensinamento para nós. Então, todos os dias quando a gente for orar, é pedir para o Senhor guardar e blindar a nossa mente. E nós também estarmos vigilantes e para qualquer aparência do mal, assim como também está na oração que Jesus nos ensina do Pai Nosso, fugir da aparência do mal. Então, quando você perceber em qualquer ponto, sabe, de tá longe ainda, aqui eu sei que mora o perigo, e já começar a depender do Senhor em oração. Então a gente precisa estar desperto, porque é na mente que o negócio começa e tá tudo escrito na palavra de Deus, porque eles já sabiam de tudo isso, então eles já deixaram o manual e as instruções para a gente seguir. Então vamos estar despertos
E por que eu tô falando isso? Porque a ansiedade tem sido o mal do século, né? O adoecimento da mente. Então a gente precisa estar muito ligado quanto a isso. Esse foi o quinto sinal de quem tem uma vida plena em Deus. Vamos para o sexto. Vivemos com contentamento. Uma alegria constante, como a gente já falou, verdadeira e profunda, que não depende das circunstâncias, mas da suficiência de Deus. Que não depende das circunstâncias. A gente está falando de algo extremamente desafiador e eu não estou falando para vocês que nada disso daqui é fácil. Inclusive, são coisas que Deus tem falado comigo e eu estou compartilhando com vocês. Ou seja, tudo aqui é muito desafiador, porém, possível se nós buscarmos diligentemente e incansavelmente. 7 sinal de quem tem uma vida plena no Senhor. Entendemos que nossa vida deve honrar e glorificar ao Senhor em todas as áreas. Em todas as áreas. Família, trabalho, decisões, palavras, atitudes e também o cuidado com a nossa saúde. Tudo que nós fazemos, a gente está honrando e glorificando ao nome do Senhor. Todas as áreas da nossa vida. Que faz parte da boa administração da vida que Ele nos confiou. Se Ele nos confiou essa vida, nós precisamos ser extremamente responsáveis e com a sabedoria dele, com muita humildade, buscando nele qual é a melhor maneira de nós cuidarmos de todas as áreas da nossa vida. E com isso, nós estaremos honrando e glorificando ao nome dele. Amém. 8 sinal de quem tem uma vida plena no Senhor. Nós não nos comparamos. A gente já falou em alguns momentos sobre isso, sobre como a comparação tem sido algo que tem roubado a alegria, o contentamento, tudo. Com as redes sociais, a adolescência, tudo você está sempre a vida do outro está muito perfeita e isso faz você olhar para sua vida como assim, meu Deus, tudo de ruim acontece comigo e extremamente desafiador. Então, vida plena no Senhor. A gente tem que fugir da comparação, não se comparar. A comparação gera frustração. Cada um tem a sua jornada com Deus. Tem um que está aqui na jornada, outro aqui, outro aqui. A gente já falou sobre as estações. Cada um está numa estação, cada um é um tipo de árvore diferente, cada um tem um histórico diferente, cada um tem um propósito diferente. Então, se comparar vai ser sempre um lugar frustrante, um lugar de infelicidade e um lugar que eu creio que não é um lugar que Deus quer para a nossa vida. Que a gente acesse, que a gente fique nesse lugar, sabe? O importante é sermos fiéis ao que Ele confiou a nós. Então, eu sei o que Deus confiou a mim. Eu sei o que Ele colocou nas minhas mãos. Eu sei o propósito específico dele para minha vida. E às vezes também você não sabe ainda, mas você está nesse processo, você está nessa jornada, você está nessa caminhada. Então, foca no que Ele já te deu, no que Ele tem mostrado para você, sem se comparar com o irmão, com o coleguinha, com ninguém da sua família, com nada. Isso não vai glorificar a Deus. Isso não vai nos levar a ter uma vida plena nele. 9. Vivemos com comunhão com os outros. Crescemos juntos. Como é importante. Deus nos criou para viver em corpo. Ele já fala, corpo, nós somos o corpo de Cristo. O corpo, um é o braço, um é o nariz, um é a perna, um é o pé. A gente precisa andar junto, como uma família espiritual. Gente, é muito.
poderoso, é muito importante. Eu sei que é desafiador, mas faz parte da nossa caminhada, da nossa vida plena, do nosso crescimento. Quando a gente olha para Jesus, não tem como a gente caminhar sem ser com outros, sem ser com o corpo. Amizades em Cristo, discipulado e oração mútua fortalecem e sustentam a nossa caminhada. Gente, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que Jesus fez foi escolher, levantar ali 12 pessoas para andar com ele. Por que que com a gente ia ser diferente? 10º sinal de uma vida plena em Deus. Levamos de forma diligente o propósito de Deus para a nossa vida. Com intencionalidade, fidelidade e alegria. Intencionalidade, fidelidade e alegria. Não servimos por obrigação, mas com amor. Sabemos que fomos criados por Ele e para Ele, para a glória dele. Eu vou só revisar os 10, aí eu coloco aqui na tela em algum lugar. Então, quando estamos vivendo uma vida plena, ela se expressa quando reconhecemos que Deus é quem Deus é e somos gratos por isso. 2, entendemos nossa identidade e quem somos nele. 3, reconhecemos e agradecemos por tudo que ele já fez. 4, priorizamos um relacionamento íntimo com ele todos os dias, desenvolvendo as disciplinas espirituais com amor, não por obrigação, e permitimos que o fruto do Espírito seja gerado em nós. Esse é o maior, porque desse relacionamento com Deus é que vamos ter todas as outras áreas iluminadas, né? 5, sentimos paz, porque confiamos e descansamos nele. 6, vivemos com contentamento. 7, entendemos que nossa vida deve honrar e glorificar ao Senhor em todas as áreas. 8, não nos comparamos. 9, vivemos em comunhão com outros, crescemos juntos. E 10, levamos de forma diligente o propósito de Deus para a nossa vida. Agora eu queria refletir com vocês sobre o que significa ser diligente. Porque isso daqui vai ser muito importante para a gente conseguir desenvolver essa vida plena em Deus nos 10 sinais. O que significa ser diligente? Diligente é um adjetivo. Significa alguém cuidadoso, esforçado, aplicado, dedicado e persistente, consistente no que faz. Uma pessoa diligente não é preguiçosa. Gente, com preguiça, a gente não vai conseguir alcançar nenhum desses sinais de uma vida plena. Ou seja, não vai conseguir atingir a vida plena. Porque não dá para ser preguiçoso. É só a gente olhar para o tempo que Jesus ficou aqui e para os 12 discípulos. Não tinha preguiça. Era ação, ação, ação. Com muita graça de Deus, é claro, né, com um tempo redimido a ele, com muita assertividade, com propósito, é claro, mas não tem espaço para preguiça. Faz as coisas com atenção, compromisso e responsabilidade. Gente, presta atenção nisso. Atenção. Muitas das vezes nós estamos fazendo as coisas, eu falo muito por mim mesmo, e quando a gente percebe, a gente não está inteiramente ali, porque parece que a nossa mente, com essa questão da dopamina, com tudo, que não pode ser desculpa. Se a gente sabe que isso acontece, a gente tem que focar para melhorar nisso. Mas a gente está no celular, a gente está no computador, a gente está com um monte de coisa roubando a nossa atenção e muitas vezes a gente não consegue focar no que precisa. E aqui está falando fazer as coisas com atenção, ou seja, com foco total no que nós estamos fazendo. Compromisso e responsabilidade. Aqui não precisa explicações. A Bíblia usa diligente para descrever uma pessoa que
busca a Deus com seriedade, trabalha com zelo e responsabilidade, é fiel nas pequenas e nas grandes coisas. Ser fiel no pouco. Muito eu te colocarei. Vamos pensar do ponto de vista espiritual. Ser fiel na sua vida diária ali, devocional com o Senhor, se você quer ir para um próximo passo. Então, ser fiel nas pequenas coisas e nas grandes. Não é negligente e relaxada, sabe? É realmente muito responsável e zeloso com tudo que Deus coloca nas suas mãos, nas minhas mãos, nas nossas mãos. Provérbios 13:4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo do diligente, que muitas traduções diligente, é atendido. Aqui, ser diligente é o oposto da preguiça. É agir com esforço e propósito, sabendo onde você está colocando o seu esforço. Não colocando esforço em um monte de coisa que não está relacionado ao propósito. Resumindo, ser diligente é ser intencional, comprometido e cuidadoso no que faz. Intencional, comprometido e cuidadoso no que se faz, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na fé. Por quê? Porque independentemente de qual área, nós estaremos honrando e glorificando a Deus, fazendo as coisas com excelência. E excelência não é perfeição. Excelência é fazer o melhor com o que nós temos disponível. Cada um vai ter algo disponível. Não é o mesmo. Você fazer o melhor com o que você tem, porque a perfeição paralisa. E não é um lugar interessante para nós estarmos paralisados, como a gente viu aqui. A gente precisa estar em ação, com foco, sem preguiça. Então, vamos fugir da perfeição e ir para a excelência, que é fazer o melhor com o que a gente tem. Com propósito e de coração inteiro, integral, que é pleno, que vem da plenitude. Reflexão de hoje. O que eu preciso melhorar para viver uma vida plena no Senhor? De tudo isso que nós falamos, né? Desses 10 sinais para a gente conseguir desenvolver uma vida plena. O que eu preciso melhorar para viver uma vida plena no Senhor? Eu tenho honrado e glorificado o nome do Senhor através das áreas da minha vida. Não é de uma área ou de outra área. Através de todas as áreas das nossas vidas. Eu tenho vivido de uma maneira diligente em todas as áreas. Em todas as áreas. Em tudo que a gente falou aqui. Tudo que a gente falou aqui. Em não nos compararmos, em vivermos em contentamento, em termos uma vida que honra e glorifica a Deus em todas as áreas, cuidando da nossa saúde, palavras, decisões, atitudes, trabalho, família, enfim. No nosso relacionamento com Deus. Viver uma vida plena no Senhor vai nos exigir realmente toda a nossa intenção, todo o nosso foco, toda a nossa busca. Mas a gente sabe que a gente tem Ele. Nós temos um aliado que muda tudo. Que muda tudo. Vai nos exigir muita coragem. Coragem. Fé. Para nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós vamos precisar trocar a vista, que é algo que os nossos olhos conseguem enxergar, pela visão, que é confiar no Senhor, porque nós não temos capacidade, nós não temos, nós não conseguimos alcançar a visão. Então nós precisamos confiar, nós precisamos ter a coragem de falar: Senhor, eu não sei o que é melhor para mim,
Eu só consigo ir até onde os meus olhos conseguem enxergar, mas eu deposito a minha confiança no Senhor, porque o Senhor tem a visão ilimitada de todo o futuro. E nós também vamos ter que deixar o ego de lado, porque o ego, a vaidade, a falta de humildade faz nós olharmos muito para nós mesmos. Então, para os meus sonhos, para os meus objetivos, para o que eu gosto, que é uma maneira extremamente imatura da nossa parte de ver as coisas, mas eu não gosto de tal coisa. Mas eu não. Se Deus colocou na nossa mão, se Ele nos ensina que ter uma vida plena nele, se a gente olha para a palavra de Deus e entende isso, Ele vai nos dar a graça para cumprir. Mas o passo, a viver de maneira diligente, a busca, cabe a nós, com os olhos sempre fixados nele. Nele. Lembra de Jesus quando ele chama Pedro para andar sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava conseguindo andar. A hora que ele começa a desviar a atenção e olhar em volta, ele para de andar sobre as águas, porque o medo toma conta. Mas o Senhor não nos chama para ter medo, chama para nós olharmos para Ele e sermos corajosos nele. A gente vai ter que deixar o ego de lado para poder viver uma vida plena. Deixar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos gostos pessoais para olharmos para Ele. E isso vai nos exigir tudo. Como eu falei, não é fácil. Tudo. A plenitude se manifesta quando vivemos sem medo. O medo, ele é avesso à vida plena. Com discernimento, ouvindo a voz de Deus e obedecendo com fé. Para a gente conseguir viver o extraordinário, a vida plena nele, nós vamos precisar ser obedientes. Sem obediência, é impossível. Nada disso daqui faz sentido nenhum. E, inclusive, o que eu falei do ego. Porque a gente deixar o nosso ego é prosseguirmos de uma maneira obediente para o que Jesus nos ensina. Olhando para Jesus, sem a obediência. É impossível. É impossível. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1:7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, que o Espírito Santo nos guie, nos direcione, nos sustente nessa caminhada. Porque a vida plena, ela não é passiva. Ficar sentado vendo a vida acontecer. É impossível viver uma vida plena assim. Ela é ativa. Envolve andar pelo Espírito, dar o passo de fé, de obediência, orar com autoridade, tomar decisões com sabedoria e ter uma vida espiritual. Ter como prioridade o desenvolvimento do relacionamento íntimo com Deus. É muito bom ter você aqui para a gente refletir sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida e que essa palavra possa, da mesma maneira que foi uma semente em mim, possa também ser uma semente que vai encontrar um bom solo aí em você. Que Deus abençoe grandemente a sua semana e te espero aqui para mais uma reflexão sobre o paisagismo à luz da Bíblia na semana que vem. Um abraço.